E aí, galerinha, vamos continuar no Brasil, continuando falando sobre a colonização do nosso país, né? A América Portuguesa. Então, vamos lá, porque na primeira aula a gente estava falando sobre o processo de pré-colonização, né? Que a gente chama de Brasil pré-colonial. Vai ocorrer ali do ano de 1500, com a chegada dos portugueses, até o ano de 1530. Vamos lembrar de 4 características que são importantes desse período? Primeira coisa, a gente vai ter acontecendo as expedições militares, né? O reconhecimento territorial do Brasil. Segunda coisa, invasões estrangeiras. Um exemplo são os franceses, que vão começar a invadir o Brasil. Outra coisa, vamos ter a exploração do pau-brasil, né? O pau-brasil vai começar a ser explorado aqui dentro do Brasil. E a gente vai ter a relação de escambo, né? Que é uma relação de exploração para com os nativos aqui dentro do Brasil. Ok, lembramos das 4 características principais desse período. Agora a gente vai ver como tudo isso vai se modificar, e a gente vai ter um outro período surgindo quando a gente fala do Brasil colonial. Ok, a partir do ano mais ou menos de 1934, Portugal vai de fato querer colonizar o Brasil. Por quê? O que acontece? O pau-brasil seria mais um produto de uma economia complementar. A gente não tinha um produto protagonista, tá? Economicamente falando. Então, eles precisavam fazer de uma outra forma, porque o pau-brasil não estava dando dinheiro para eles, não estava dando lucro para eles. Então, pela falta de dinheiro que o pau-brasil deixou de herança, a gente precisava fazer essa colonização de uma outra forma. E que forma vai ser essa que Portugal vai escolher? A gente vai ter uma terceirização dessa colonização. E como que vai se dar exatamente? A gente vai ter o que a gente chama de capitanias hereditárias. Vamos ter 15 capitanias hereditárias aqui no Brasil, divididas entre 13 capitães donatários, tá? E aí, esses capitães donatários são nobres, não são qualquer pessoa que eles vão escolher, tá? E eles vão ter o grande objetivo de explorar essa terra aqui dentro do Brasil e povoar o Brasil também. Muita gente vai dizer que as capitanias hereditárias fracassaram, né? Mas a gente pode ver de uma outra forma, porque na verdade elas nem aconteceram de fato. Existem capitanias hereditárias que não saíram do papel. Por quê? Os capitães nem vieram para o Brasil para fazer essa exploração, então de fato nem saiu do papel. Mas algumas outras vão ser sim muito bem sucedidas, tá? Então vamos lá. Elas vão encontrar bastante dificuldades aqui dentro, porque o que acontece? As capitanias hereditárias, elas são independentes entre si, tá? Então, se eu tenho algum problema, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu tenho que resolver sozinho. Então, vão ter invasões acontecendo, os nativos não concordam em trabalhar, vão ter guerras, enfim, vão ter vários conflitos acontecendo e as capitanias hereditárias não vão dar certo por N fatores, incluindo esses que eu acabei de falar para vocês. Ok. Quando a gente fala de documentos, a gente precisa falar da carta de doação, que é o documento que permite, né, que dá acesso àquele capitão donatário da terra, e a gente vai ter o que a gente chama de floral. O capitão ia ter que ter ciência desse documento e saber os seus direitos e os seus deveres que estavam expressos nesses documentos, tá? Agora a gente vai falar especificamente de alguns direitos e de alguns deveres. Quando a gente fala de direitos, a gente pode ver gerar lucros, ficar com parte desses lucros. Eles podiam escravizar os nativos, né, os indígenas. A gente, como dever, vai ter gerar lucros, repassar parte desses lucros para Portugal, tinha que povoar, tinha a doação das sesmarias. O que eram as sesmarias, professora? Eram grandes latifúndios, ou seja, fazendas que seriam doadas para ajudar nessa exploração e nesse povoamento da terra brasileira, ok? Poucas capitanias vão dar certo. A gente vai ter bem-sucedidas Pernambuco e São Vicente. Eu coloquei no mapinha mental para vocês, leiam. E aí, como não vai dar muito certo, Portugal precisa achar uma outra opção, né?
e então a gente vai ter uma centralização acontecendo. Ok, como é que ela vai se dar? A gente chama agora, a partir desse período, a gente chama de governo geral, que vai ali do ano de 1549, até o ano de 1572. O que significa isso, governo geral? A gente vai ter uma centralização administrativa aqui no Brasil, ou seja, a gente vai ter a figura do governador geral do Brasil. As capitanias hereditárias vão continuar acontecendo, só que de uma forma diferente, tá? Os capitães agora vão passar a ajudar nessa governabilidade, vão se tornar governadores das capitanias, mas não vão ser mais assim donos, tá? Entre aspas. Então, o governo geral vai vir para o Brasil para arrumar a casa, para fazer uma administração melhor do Brasil, fazer o Brasil gerar lucro, e fazer Portugal realmente se tornar definitivamente uma grande potência quando a gente fala de colonização, tá? A gente vai ter grandes governadores, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. E bem nessa época, a gente vai ter também a vinda dos jesuítas para o Brasil. O que acontece? A gente vai ter os jesuítas vindo para o Brasil como um projeto da Contra-Reforma. A gente falou sobre isso no primeiro ano, não sei se vocês lembram. No século XVI, a gente teve aquela reforma religiosa acontecendo, então a gente vai ter os impactos da Contra-Reforma como uma grande consequência, a vinda dos jesuítas para o Brasil. Para quê? Para conseguir adeptos ao catolicismo, né? À Igreja Católica. Então, os colonizadores viam jesuítas, a princípio, como aquelas pessoas que iam vir e ajudar para fazer a escravização, a exploração dos indígenas, dos nativos, mas não é bem isso que vai acontecer. Por quê? Os jesuítas, após catequizar os nativos, vão vê-los como irmãos. Então, de certa forma, vai se criar um embate entre jesuítas e entre os portugueses colonizadores, que não queriam mais ajudar tanto assim quando o assunto era os nativos, tá? Meninos, essa é a primeira parte. A gente vai fazer um segundo vídeo para explicar o restante. Até mais!